Olá, que a paz do Senhor esteja com você. Na mensagem de hoje, vamos refletir sobre uma verdade muito séria e necessária. Existe uma eternidade diante de nós. Muitas pessoas preferem não pensar sobre céu, inferno, salvação, condenação, juízo e vida eterna. Outras tratam esse assunto com brincadeiras, indiferença ou como se fosse algo distante. Mas a palavra de Deus nos mostra que Jesus falou com amor, seriedade e urgência sobre a salvação. Em Mateus, capítulo 23, verso 37, vemos o coração de Cristo lamentando sobre Jerusalém. Ele desejava ajuntar, proteger e salvar aquele povo, mas muitos não quiseram. Essa mesma realidade continua hoje. Jesus chama, convida, alerta e oferece salvação, mas cada pessoa precisa responder ao seu chamado. Nesta reflexão, vamos meditar sobre essa mensagem e também aprender princípios importantes em Romanos capítulo 6, verso 15 e capítulo 7, verso 6, especialmente sobre deixar a escravidão do pecado, viver para Deus, pertencer a Cristo e andar em uma nova vida pelo poder da graça. Então, abra o seu coração, acompanhe esta mensagem até o final e permita que Deus fale com você através da sua palavra. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Mateus 23, 37. As palavras de Jesus em Mateus 23, 37 revelam um profundo lamento. O Senhor olhou para Jerusalém com amor e tristeza, pois desejava proteger, salvar e conduzir aquele povo ao arrependimento. Mas muitos resistiram ao seu chamado. Cristo queria livrá-los do juízo que viria, porém a recusa deles foi consciente. Eles não quiseram ouvir, não quiseram se render, não quiseram reconhecer o Salvador que estava diante deles. Essa mesma realidade continua acontecendo hoje. Jesus continua chamando pessoas ao arrependimento, ao perdão e à salvação. Porém, muitos ainda rejeitam esse convite, às vezes com indiferença, às vezes com desculpas, às vezes com brincadeiras e outras vezes simplesmente adiando a decisão mais importante da vida. Há pessoas que falam sobre a eternidade de forma leviana, como se o céu e o inferno fossem apenas ideias simbólicas ou assuntos para piada. Mas a Bíblia trata esse tema com muita seriedade. O inferno não é apresentado na palavra como um lugar de alegria, liberdade ou prazer. É um estado de separação eterna de Deus, de sofrimento e consciência do juízo. Da mesma forma, o céu não é descrito como um peso, uma obrigação ou uma vida sem sentido, mas como descanso, alegria, comunhão perfeita com Deus e plenitude eterna na presença do Senhor. Por isso, não devemos nos enganar com pensamentos fantasiosos sobre a eternidade. Jesus Cristo veio para salvar o ser humano da condenação eterna. Ele não veio apenas melhorar a nossa vida presente, mas nos reconciliar com Deus e nos dar a vida eterna. A grande pergunta é: você quer ser salvo por Cristo? Em Mateus 23, 37, Jesus demonstra seu desejo de acolher e salvar. Ele usa uma imagem de cuidado e proteção, mostrando que seu coração não é frio ou indiferente. Cristo deseja ajuntar, proteger e conduzir pessoas para Deus. Mas o texto também mostra a responsabilidade humana. Tu não quiseste. Esta frase é muito séria. Ela nos lembra que muitas vezes o problema não é a falta de convite, falta de amor ou falta de oportunidade. O problema está no coração que resiste ao chamado de Deus. A leitura indicada de hoje é Romanos capítulo 6, 15 e 7, verso 6. E essa passagem se conecta diretamente com essa mensagem, porque mostra que a vida cristã não é uma continuação da escravidão do pecado. Quem foi alcançado pela graça de Deus é chamado
a pertencer a Cristo e viver uma nova vida. Em Romanos capítulo 6, verso 15 ao 23, o apóstolo Paulo ensina que a graça de Deus não deve ser usada como desculpa para continuar no pecado. Pelo contrário, quem foi salvo por Cristo foi libertado da antiga escravidão e chamado a viver como servo da justiça. Paulo mostra que todos servem a algum senhor, ou a pessoa vive dominada pelo pecado, caminhando para a morte, ou se entrega a Deus, recebendo vida e santificação. Isso nos leva a uma reflexão profunda. Não existe neutralidade espiritual. A vida de cada pessoa está sendo conduzida por um caminho. Romanos 6, 23 resume essa verdade de forma muito clara. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Já em Romanos 7, verso 1 ao 6, Paulo usa a ilustração do casamento para explicar que, por meio de Cristo, fomos libertos da antiga condição e agora pertencemos a outro, pertencemos àquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo. Isso significa que a salvação não é apenas escapar da condenação, é também pertencer a Cristo, viver para Deus e produzir frutos que glorifiquem o Senhor. A mensagem de Mateus 23, verso 37 mostra Jesus chamando, querendo salvar e proteger. Romanos 6 e 7 mostram o que acontece quando respondemos a esse chamado. Somos libertos do domínio do pecado e passamos a viver uma nova vida em Cristo. Princípios que podemos colocar em prática. Levar a eternidade a sério. Céu e inferno não devem ser tratados com brincadeira ou indiferença. A palavra de Deus nos chama a refletir com seriedade sobre o destino da nossa alma. Responder ao chamado de Jesus. Cristo deseja salvar, acolher e proteger, mas cada pessoa precisa responder com arrependimento e fé. Não resistir à voz de Deus. Em Mateus 23, 37, Jesus lamenta: tu não quiseste. Que essa frase não seja a realidade da nossa vida. Não usar a graça como desculpa para pecar. Romanos 6 ensina que a graça nos liberta do pecado, não nos prende a ele. Reconhecer a quem estamos servindo. Paulo mostra que todos vivem sob algum domínio. Ou servimos ao pecado ou nos entregamos a Deus. Viver como alguém que pertence a Cristo. Romanos 7 nos lembra que fomos chamados a pertencer ao Senhor, ressuscitado e produzir frutos para Deus. Buscar uma vida de santificação. A salvação em Cristo nos chama a uma nova direção, com novos desejos, novas escolhas e um novo propósito. A anunciar o Evangelho com amor e urgência. Se Jesus deseja salvar, também devemos compartilhar essa mensagem com outras pessoas, para que elas conheçam a graça de Deus. Talvez você já tenha ouvido muitas vezes falar sobre Jesus, salvação, céu e eternidade. Mas a pergunta principal é: você já respondeu ao chamado de Cristo? Jesus olhou para Jerusalém com amor e tristeza, porque queria salvar, mas muitos não quiseram. Hoje, ele continua chamando pessoas para perto de Deus. Não trate a eternidade com indiferença. Não brinque com aquilo que é sério. Não adie a decisão mais importante da sua vida. A Bíblia nos mostra que o pecado conduz à morte, mas Deus oferece vida eterna em Jesus Cristo. O Senhor não deseja apenas que você tenha uma vida religiosa por fora. Ele quer transformar seu coração, libertar você do domínio do pecado e conduzi-lo a uma nova vida. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar perdão, salvação e reconciliação com Deus. Ele é o Salvador que chama, acolhe e transforma todos os que se aproximam dele com fé. Hoje a pergunta é: você quer ser salvo por Cristo? E se você já entregou sua vida a Jesus, fortaleça sua fé, não volte para a escravidão do pecado, viva como alguém que pertence ao Senhor, produza frutos para Deus e anuncie essa esperança a outras pessoas.
Para um melhor entendimento da mensagem, convido você a ler Romanos, capítulo 6, verso 15, e o capítulo 7, verso 6 na Bíblia, com atenção e oração. Que Deus fale ao seu coração e nos ajude a viver uma nova vida em Cristo. Agora, feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, eu me coloco diante de Ti neste momento e reconheço que a eternidade é uma realidade séria. Eu não quero resistir ao Teu chamado. Não quero viver longe de Ti, preso ao pecado ou indiferente à salvação. Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor veio para salvar. Obrigado porque morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Perdoa os meus pecados, liberta-me de tudo aquilo que me afasta de Ti. Ajuda-me a viver como alguém que pertence ao Senhor. Que a Tua graça transforme meu coração, minhas escolhas e minha caminhada. Ensina-me a viver para Deus e a produzir frutos que glorifiquem o Teu nome. Fortalece minha fé, renova minha esperança e ajuda-me a responder ao Teu chamado com sinceridade. Eu entrego minha vida em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos ajude a ouvir o chamado de Cristo, a abandonar o pecado e viver uma nova vida para a glória do Senhor. Se esta mensagem te edificou, por favor, inscreva-se, compartilhe, curta e comente. E para não perder as próximas mensagens, clique no link na descrição para entrar para o nosso grupo. Que Deus te abençoe.